Olá, Jardim querido, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim, onde a gente usa o nosso devocional do Pão Diário. E o devocional de hoje, ele tem por título O Desafio das Estrelas. E está baseado na leitura do Salmo 8, que a gente vai ler e depois fazer a meditação de hoje. Ó Senhor nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Então esse é o nosso devocional de hoje, o texto, né, do nosso devocional de hoje. E como eu já falei, ele tem por título, né, o Desafio das Estrelas, né? E por quê? Eu fiquei tentando entender por que o Desafio das Estrelas, né? Porque o autor do devocional de hoje, ele fala a respeito, né, de um poeta italiano, né, que no início do século XX lançou um movimento chamado de futurismo. Então, o futurismo seria um movimento onde esse camarada ele vai pegar tudo aquilo que era do passado, o campo das artes do passado, ele vai tratar aquilo ali com um certo desprezo e vai colocar a, toda a sua narrativa, toda a sua inspiração artística, né, nas máquinas, né? Então ele faz uma glorificação das máquinas, né? E nesse sentido esse camarada ele faz de certa forma, né, um desafio às estrelas, né? Quando ele no final do seu manifesto, né, manifesto onde ele assim desdenhava, né, das mulheres, ele glorificava a guerra. Então no final ele termina dizendo, né, de pé no topo do mundo lançamos mais uma vez o nosso insolente desafio às estrelas, né? Ou seja, é como se em meio a toda a vastidão do universo, né, a gente teria ali o ser humano, né, que dentro da vastidão do universo não é nada, mas para esse camarada, né, por meio das máquinas, né, o ser humano ele se tornava algo grandioso, né? Só que pouco tempo depois, o devocional mostra, né, que vai eclodir ali a Primeira Guerra Mundial. O Marinetti, né, que é o poeta italiano, ele morre em 1944, certo? E em meio a todo esse desafio, né, a desafio feito às as estrelas continuam lá e ele que virou pó, né? Ele morreu. Então o autor ele faz uma ponte, né, com o texto, né, do Salmo 8, né, mostrando exatamente, né, um outro poeta, né, que é o rei Davi. Então ele mostra, né, um cântico, né, que Davi ele escreve, né, de forma poética sobre as estrelas, que é muito diferente, né, daquilo que o Marinetti, né, ele havia escrito. Então Davi ele diz assim, ó: quando olho para o céu, contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste. Aí pergunto: quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes, né? Aí ele traz a reflexão para a seguinte questão:
a gente não tem como mensurar a grandiosidade do universo. A gente sabe que ele é grande. Em meio ao universo, nós temos várias galáxias. Em meio às milhares, bilhares, trilhares, né, de galáxias que possam existir, a gente tem a Via Láctea. Na Via Láctea, a gente tem inúmeras estrelas, a gente tem inúmeros planetas, mas a gente tem uma estrela de quarta grandeza, né? Assim, em escala de grandeza, né? Ela seria aquela, né, que está entre as quatro, em quarto lugar, né, em requisito de grandeza, que é o Sol. E no sistema solar existe um planeta que a gente chama de Terra, e na Terra Deus nos colocou. Então, em meio a toda essa vastidão, certo? Deus, ele destinou um lugar para a gente, a Terra. E o que é que o autor do devocional faz? Ele fala, faz, né, essa apresentação, né, exatamente de Davi, mostrando, né, que Davi, ele começa a contemplar a obra de Deus e diz: em meio a toda essa grandiosidade, estamos nós aqui na nossa pequenez, mas tu, ó Deus, tu se importas conosco. Então, e aí ele pergunta, né, o que é o ser humano? Quem são os simples mortais para que pense neles, né? E aí a pergunta é: e será que Deus realmente pensa em nós? Sim. Deus não pensasse em nós, não teria nos criado. Após a queda, né, por desobediência de nós mesmos, ele não teria anunciado ali um plano de salvação, quando lá no livro do Gênesis, né, após, né, todo o processo de desobediência, né, quando Deus, ele se dirige para a serpente, né, uma personificação ali do inimigo, né, das nossas almas. Ele diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu entre a tua descendência, né, a descendência da mulher, e da descendência da mulher virá um que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça, né? Já anunciando ali a vinda de Cristo, né? E a vinda de Cristo, ela não é um ato aleatório, né? É um ato de amor de Deus, né? Uma prova de que Deus se importa conosco. Que mesmo em meio a toda essa grandiosidade, a vastidão do universo, Deus, ele olha para mim e para você, que somos partículas minúsculas frente à grandiosidade do universo. Ele diz: eu me importo com você. Não à toa eu mandei o meu único filho para morrer em sacrifício expiatório, né, na cruz do Calvário, para que você pudesse voltar a ser chamado de meu filho ou minha filha. Então, nesse sentido, o que a gente pode observar é apenas o seguinte: em meio à grandiosidade da criação de Deus, é inútil, né? É assim que termina o texto devocional: é inútil desafiar as estrelas, né? Antes disso, elas nos desafiam a louvar o nosso Criador. Então, raciocina comigo. Aí você olha, eu estava vendo outro dia, né, uma questão sobre a posição da Terra, né, no sistema solar. Se a Terra ela fosse mais próxima do Sol, né, alguns metros, a temperatura na Terra média, né, ela poderia subir para casa dos 60, 70 graus, o que inviabilizaria completamente a vida, né, a vida humana. Ao mesmo tempo, se ela fosse alguns metros, né, afastada do Sol, a temperatura caía para índices, né, abaixo de zero, né, também inviabilizando de certa forma a vida, né? Então ela é colocada ali, ó, ela foi colocada milimetricamente ali no lugar certo,
para que a gente tivesse as condições aqui na terra para manutenção e perpetuação da vida. Então, eu acho, assim, muita fé, certo? Eu digo que eu gosto de mencionar que uma pessoa, por exemplo, que ela acredita que tudo que aconteceu no ato da criação foi uma obra do acaso, essa pessoa, ela tem uma coisa maior do que eu, a fé, certo? Porque para mim é muito mais fácil acreditar na figura de um Deus criador que criou tudo direitinho ali, do que acreditar que tudo que existe é obra do acaso. A gente tem que ter uma fé muito grande para duvidar de todo o processo criativo de Deus, né? Porque isso implica em aceitar que muitas das coisas que foram milimetricamente organizadas no universo e na Terra são obra de um imenso acaso. Então eu não consigo acreditar nisso. Então não adianta para mim, para você querer desafiar, né, as estrelas. As estrelas, elas servem para nos levar à adoração a Deus pela grandiosidade da sua criação, e que Deus ele nos dê fé suficiente, né, para entender que tudo que existe não pode ser simplesmente uma obra do acaso, né, mas obra da sua mão poderosa. E não somente lembrar, né, da mão poderosa de Deus, lembrar que essa mão poderosa de Deus, ela está sobre nós, nos protegendo, porque como o salmista mencionou, Deus ele se importa com cada um de nós, cada uma de nós, né? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar para nos despedirmos, né? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, por tudo que tu tens feito. Senhor, eu te agradeço por toda a tua criação. Te agradeço, Senhor, pelo dom da vida. Te agradeço, Senhor, porque tu preparaste tudo que existe no universo e na Terra de forma milimétrica, tudo certinho para que a gente pudesse, Senhor, habitar aqui nesse planeta. Senhor, nós queremos te agradecer também, Senhor, porque em meio a toda a grandiosidade da tua criação e em meio ao fato de, Senhor, de que tu não precisas de nós para nada, Pai. Tu, mesmo assim, tu nos criaste e tu nos amas, e tu nos protege, e tu nos amparas com tua mão poderosa, Senhor. Senhor, dá-nos cada vez mais o desejo de te engrandecer, te louvar, e continua, Senhor, nos protegendo. Abençoa o nosso reverendo que encontra-se em viagem com a sua família. Abençoa a nossa comunidade, Senhor, que no próximo domingo terá o culto conduzido pelo nosso querido reverendo Souza e reverendo Cláudio. Então, Senhor, capacita-os para que no domingo o nosso culto possa ser bênção, Senhor, na vida de cada uma de nós que fazemos parte da comunidade Jardim das Oliveiras, da paróquia Jardim das Oliveiras. Abençoa, Senhor, nossa paróquia, abençoa nossa província, abençoa restituindo a saúde de todos aqueles e aquelas de nossa comunidade que se encontram enfermos, Senhor, enfermos. Quero te pedir de uma forma especial pela saúde da minha irmã, Senhor, que se encontra debilitada com uma forte virose, Senhor, vai restaurando a saúde dela. No mais, Senhor, continua conosco, nos ajudando, nos protegendo, em nome de Jesus, Senhor. Assim que eu te oro e te agradeço, pedindo também, Senhor, que nos dê um resto de noite tranquila com um sono reparador, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Tchau, tchau. Até o nosso próximo devocional, para a glória e honra de Deus. Amém? Tchau, tchau.